E meus amigos, o Super Mundial de Clubes que está programado para acontecer no meio de 2025, pode ser que não aconteça mais, ele está ameaçado. O jornal italiano La Gazzetta dello Sport informou que a FIFA está encontrando dificuldades para vender os direitos de transmissão na América, na Ásia, na região do Oriente Médio e também no norte da África. Por conta disso, estariam faltando alguns patrocinadores ao evento, que está programado para começar daqui a 9 meses, e a entidade esperava faturar cerca de 4 bilhões de dólares com os direitos televisivos, porém não chegou nem perto desse valor. Só para vocês terem uma noção, a Apple chegou a oferecer 1 bilhão de dólares, porém a entidade quis mais e não houve acordo até agora. Outro motivo para ajudar no cancelamento do evento é a alta reclamação dos jogadores europeus a respeito do calendário, e por conta do Super Mundial, as equipes classificadas teriam que jogar um monte de partidas a mais. Lembrando que por enquanto não tem nada cancelado, tá? O evento está previsto para acontecer entre junho e julho, né? Vamos ver realmente se vai ter algum problema ou não. Em relação à minha opinião, eu acho que não vai dar em nada, tá? Eu acho que o evento não vai ser cancelado. Eu acho que a FIFA, mesmo que não consiga os 4 bilhões de dólares que eles desejam, acho que vai conseguir um valor perto disso, até porque tem um monte de time interessante aí que vai jogar o Super Mundial de Clubes, né? Agora precisa ver essa parada aí a respeito do calendário europeu, porque cada vez mais e mais jogadores estão reclamando sobre isso. O Rodri, o Alisson, um monte de jogador vem reclamando nessas últimas semanas, inclusive falando sobre greve de jogadores por conta do alto número de partidas. Vamos ver se alguma coisa vai acabar evoluindo, né? E se isso pode realmente prejudicar o Super Mundial de Clubes. Já falei pra vocês que, na minha opinião, não vai ser cancelado, tá? Vamos ver o que é que vai acontecer. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar bastante coisa interessante. Bora falar sobre seleção brasileira, vou te falar sobre Richarlison na equipe do Vasco, Cristiano Ronaldo marcou mais um gol e está seguindo, né, no caminho dele de chegar a 1000 gols na carreira. Vou te falar sobre Ole Gunnar Solskjaer, que falou aí que se o CR7 tivesse ido pro City, tava marcando mais gols que o Erling Haaland. Esse vídeo tá muito bom, então, sem mais enrolações, solta a intro! Zé Roberto está entrando para o time de ex-jogadores que agora se tornaram donos de clubes. E isso é porque nos últimos dias, o Conselho Deliberativo do São Bento aprovou com unanimidade a proposta da empresa de Zé Roberto. O portal G informou que agora uma assembleia de sócios será convocada para dar o sim final à oferta, e caso a grande maioria aceite, o negócio estará fechado. Lembrando que a assembleia ainda não tem data marcada. A proposta é de 130 milhões de reais pela compra de 90% das ações do futuro São Bento SAF. Uma coisa que é bom frisar para vocês é que essa verba não seria paga à vista no ato da compra, pois o montante seria investido nos próximos anos com o objetivo de recolocar o Bentão na elite do futebol paulista e também na Série B do Brasileirão até 2030. O Conselho de São Bento emitiu uma nota e detalhou melhor os próximos passos para a venda, estabelecendo um prazo de 90 dias para concluí-la. Nessa proposta também existe a construção de um novo CT, a implementação do futebol feminino lá no São Bento e, além disso, a empresa do Zé Roberto absorveria uma dívida de 11 milhões de reais. Tudo está caminhando para que ele se torne o novo dono do São Bento, já foi aprovado no Conselho Deliberativo e acredito que na Assembleia também será aprovado, tá? Então, em breve, Zé Roberto deve se tornar o dono de São Bento SAF. Ontem, Dorival Júnior fez a sua 4ª convocatória desde que assumiu a seleção brasileira, com direito a umas caras novas, como por exemplo Abner e Igor Jesus, porém também com algumas figurinhas já carimbadas. Existe uma pressão pela saída de Dorival Júnior por conta do jeito ruim que o Brasil vem jogando, porém ontem o presidente da CBF garantiu que isso daí nem é cogitado por eles, e ainda falou que a impaciência da torcida pode piorar a situação da seleção ao dizer o seguinte: paciência com resultado em clube e seleção não acontece, a gente fica esperando que tenha resultados positivos.
positivos, torcendo para que isso aconteça, mas não é ter paciência, é que a impaciência vai se tornar pior para a seleção. Edinaldo Rodrigues ainda rebateu as falas da torcida sobre alguns jogadores já terem cadeira cativa no Brasil, ao falar o seguinte: seleção não tem cadeira cativa de atletas, isso é importante. Nós estamos vendo a cada convocação que tem atletas diferentes dentro da filosofia de trabalho que ele tem determinado com a comissão técnica. Meus amigos, não adianta, né? Tivemos alguns nomes novos aí interessantes, mas também aquelas figurinhas carimbadas de sempre, que com certeza o pessoal reclamou muito nas redes sociais, muita gente reclamou nos comentários aqui do vídeo de ontem, aquelas figurinhas que a gente sabe que tá em toda a convocatória, tá? O Brasil enfrenta o Chile no próximo dia 10 de outubro, jogando fora de casa, e depois no dia 15 enfrenta a seleção do Peru, lá no estádio Mané Garrincha. Ainda falando sobre a convocatória, né? Ontem o Dorival comentou sobre a cobrança da torcida em relação a Vini Júnior, porque ele não joga a mesma coisa que ele joga no Real Madrid, e chegou até a comparar com a cobrança feita em cima do Neymar. Se liga no vídeo. Monique, eu acho que de um modo geral seria um trabalho de todos nós. Primeiro, não gerarmos uma expectativa excessiva em cima de um garoto. Eu acho que nenhum jogador tem que ter uma obrigação elevada e excessiva de tentar entregar resultados a todo momento. Eu acredito que nós acompanhamos todo o processo em relação ao Neymar, e isso vem acontecendo há anos. E nós próprios, eu acho que vimos que não seria o caminho saudável para que nós criássemos e gerássemos uma expectativa excessiva, depois nós mesmos buscássemos uma frustração em relação àquilo que esperávamos. Eu acho que nós temos que dar tranquilidade ao Vini, como a qualquer outro atleta. Dentro de uma equipe, eu sempre entendi que responsabilidades elas são divididas, desde o presidente dos clubes, hoje da CBF, quanto até o último funcionário. Nós temos que ter as nossas obrigações, as nossas cobranças, sim, por cada função que executemos, porém, tudo isso pautado em cima de um equilíbrio que gere um ambiente saudável e favorável para que o atleta possa desenvolver o seu melhor dentro da capacidade que possui. Se continuarmos com essas cobranças, olha, queremos ver o mesmo jogador de tal momento, de tal situação, e na seleção não acontece, tem outros que na seleção, de repente, se desdobram e jogam muito mais do que em clubes. Então, o que eu acredito que nós precisamos é termos tranquilidade para que possamos aguardar o momento em que tudo isso desabroche. É natural que todos se preocupem, não é? Que nós estamos conversando a todo instante, buscando soluções, dando liberdade. Eu nunca pedi para termos aqui uma equipe engessada, uma equipe posicional. Eu nunca, em todas as equipes que trabalhei, eu sempre dou toda a liberdade possível para que o atleta ele tenha, sim, funções, mas, acima de tudo, que ele possa executar tudo aquilo que ele imagine e que esteja dentro do seu alcance, desde que ele se responsabilize por cada condição, ele não abra mão, em momento nenhum, da coletividade, de ser coletivo para a equipe, mas que ele possa usar as suas individualidades em momentos oportunos. É tudo o que nós queremos ver. Esse momento, todos nós estamos esperando, não só do Vini, mas também um pouco mais do Dorival, um pouco mais do Rodrigo, um pouco mais de cada atleta, um pouco mais de cada membro da comissão. É tudo que nós queremos, porque aí sim nós teremos sim, uma equipe forte. E nesse momento, eu não tenho dúvidas que aí sim as individualidades farão a diferença. Richarlison pode voltar ao futebol brasileiro em 2025 e o grande interessado na sua contratação seria o Vasco. Inclusive, quem revelou isso foi Edmundo. No seu canal do YouTube, o ex-jogador falou o seguinte: agora a ideia é a manutenção de todos os principais jogadores e a contratação de 2 ou 3 atletas de peso. Um para o sistema defensivo, um para o meio campo e 2 para o ataque, pesado tipo Richarlison. Estou sonhando e posso garantir que
2025 será diferente. Quero lembrar a vocês que no início desse ano, o atacante do Tottenham já tinha sido associado ao Vasco e ele mesmo respondeu na época que pretendia continuar jogando na Inglaterra, pois tem contrato até 2027 e está muito feliz por lá. Nós sabemos que o Richarlison não vive uma boa fase no Tottenham, é um nome bastante questionado lá, é um nome que toda janela é ligado a uma possível saída, o valor de mercado dele só cai, nesse começo de temporada ele não vai bem. Mal começou jogando, né? Começou na reserva, depois se lesionou no começo do mês de setembro, não tem data pra voltar e sim, é um nome que pode ir embora em 2025. Porém, eu duvido que ele já voltará para o Brasil, tá? Eu acho que é mais fácil ele se arriscar na Arábia, que tem interesse e onde ele pode fazer um belo pé de meia, tá? Vamos ver o que é que vai acontecer, mas Richarlison é um nome que pode deixar o Tottenham tranquilamente, principalmente porque não vem sendo um cara importante para o Postecoglou. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos pra te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Agora é hora de falar sobre o patrocinador desse vídeo, que é somente para maiores de 18 anos. Então, se você é menor de idade, pula essa parte, tá bom? Eu tô aqui na plataforma pra gente jogar o jogo Crash, tô com uma banca de um pouco mais de R$ 2.800 e eu vou entrar com 1.000 nessa próxima rodada. Aqui é pra você jogar com responsabilidade, não venha pensando que vai fazer renda extra, não venha pensando que vai ficar milionário, aqui é entretenimento, tá? Nesse jogo, meu objetivo é retirar grana antes da linha crachá, porque senão eu perdi tudo, tá? Aliás, lembre-se, você pode vencer, mas também pode perder, tá bom? Passou de 3, retirei, tá? Retirei, meus R$ 1.000 já viraram mais de 3.000, já vieram pra minha banca e a linha continuou subindo. Se eu quisesse esperar mais um pouco, poderia, mas preferi já retirar. Se você tiver qualquer problema, é só acessar o suporte ao vivo aqui no cantinho e falar o que é que você precisa. Para você depositar, existem várias maneiras, só que a mais rápida e prática é o Pix, onde o depósito mínimo é de R$ 20. Também tem saque via Pix, bem rápido, bem prático. Você fazendo seu cadastro e usando o meu código TOD, pode ganhar até R$ 1.000 de bônus e também 40 rodadas grátis nos modos tradicionais no seu primeiro depósito. Acesse o link na descrição. Ontem, pelo Campeonato Saudita, o Al Nassr venceu por 2-0 o Al Wehda. Cristiano Ronaldo marcou de pênalti e assim chegou a 903 gols na carreira, seguindo seu objetivo de chegar aos 1.000 gols. Pelo Campeonato Italiano, o Milan venceu por 3-0 o Lecce, com direito a gols de Álvaro Morata, Theo Hernandes e Pulisic. Pela Bundesliga, o Bochum deu um susto no Borussia, começando o jogo vencendo por 2-0. Porém, depois, com 2 gols de Guirassy, mais um de Henry Can e outro de Félix Nmecha, o Borussia virou e venceu por 4-2. Já pela Ligue 1, o Paris Saint-Germain segue embalado e ontem venceu o Rennes por 3-1, com direito a 2 gols de Barcola e mais um de Lee Kang-in. Em 2021, Cristiano Ronaldo ficou muito perto de se tornar reforço do Manchester City, porém no final o Manchester United entrou na briga e acabou acertando o retorno do atleta. Ole Gunnar Solskjaer era o técnico na época e agora, em entrevista ao Oslo Business Forum, ele revelou que isso daí aconteceu pois os Diabos Vermelhos não podiam deixar CR7 assinar justamente pelo rival. Cristiano Ronaldo é um dos melhores jogadores do mundo nos últimos 15 anos. Eu joguei com ele jogou pelo Manchester United, ele tem história com o clube e estava de saída da Juventus, mas não podíamos dá-lo ao Manchester City. Lá ele iria marcar mais gols que o Erling Haaland está marcando desde que chegou, provavelmente. Por isso falei com o Cristiano e levamos ele de volta para o Manchester United. Mas eu acredito que isso daí afetou o vestiário e talvez os jogadores se sentiram menos importantes com a chegada dele, pois estamos falando de uma das superestrelas mundiais. Meus amigos, o Solskjaer falou que se o CR7 tivesse ido para o City, ele estaria marcando mais gols do que o Erling Haaland está marcando hoje em dia, desde que chegou também, né? Você concorda com isso ou você discorda? Quero saber a tua opinião e quero te lembrar também que o Erling Haaland, desde que chegou, né, foi o artilheiro da Premier League absoluto, tá? Foi o artilheiro na primeira temporada, foi artilheiro na segunda e nessa daqui também está lá no topo da artilharia com uma folga. Vocês acham aí que se o CR7 tivesse ido para a equipe de Guardiola, ele tava marcando mais gols que o Haaland?
Comenta o Barcelona poderia ter ganhado uma baita grana com Ansu Fati em 2020, isso foi revelado nos últimos dias pelo jornal The Athletic. A publicação informou que na época o Manchester United era o grande interessado na joia catalã e chegou a oferecer 100 milhões de euros por ele, porém como Ansu Fati ainda era considerado uma baita promessa pelo Barcelona, eles acabaram recusando a proposta. Depois o jogador começou a sofrer com lesões ao longo das temporadas e aos poucos foi perdendo cada vez mais o seu espaço, tanto que na última ele acabou jogando no Brighton por empréstimo, onde também ficou fora por um bom tempo por conta de lesão. Na última janela o Barcelona tentou negociá-lo de qualquer jeito, onde até tinha interesse do Leverkusen, porém o jogador não quis sair e afirmou que iria mostrar para Hansi Flick que poderia ser importante ao elenco. Lembrando que Ansu Fati já se lesionou na pré-temporada, mas conseguiu se recuperar e até agora vem esperando a sua chance. Desde o começo da temporada até agora, ele soma apenas 2 minutos em campo. Meus amigos, imagina só Ansu Fati no Manchester United, 100 milhões de euros pelo jogador. Não podemos condenar o Barcelona, né, tanto assim, porque na época o Ansu Fati ainda era considerado aquela grande promessa, né, uma das grandes joias do clube, jogador aí que estava avaliado acima dos 100 milhões. Barcelona não queria vender de jeito nenhum, era uma espécie de Lamine Yamal de hoje em dia. Se o Barça receber uma proposta de 100 milhões pelo Lamine Yamal, vai negar também, tá? Então não dá pra crucificar a equipe do Barcelona por ter recusado naquela época os 100 milhões, tá? Lembrando que o Ansu Fati ainda é muito jovem, pode ser que recupere seu bom futebol, o jogador tá focado, quer mostrar pro Hansi Flick que ele pode ser importante, que ele pode voltar a ser aquele jogador, né, que era considerado uma das maiores joias do clube, uma das maiores joias do futebol espanhol. Vamos ver se ele vai conseguir se recuperar, porque idade ele tem muito tempo ainda pra conseguir isso, tá? Vamos ver, e eu tô torcendo para que o Ansu Fati consiga voltar a jogar bem. John Duran é um jogador que vem se destacando bastante pelo Aston Villa, e nessa última temporada ele já tinha chamado a atenção de alguns gigantes, podendo sair na última janela, porém no final acabou permanecendo no clube. O interesse no colombiano segue com todo vapor e um dos clubes de olho é o Barcelona. Inclusive o diretor esportivo Deco já estaria trabalhando na possível contratação. O jornal El Nacional informou que ele já ligou para o técnico Unai Emery com o intuito de conversar a respeito de John Duran e pedir mais informações sobre o atacante de apenas 20 anos. O jornal AS foi mais um que confirmou o interesse dos catalães e informou que o jogador continuará a ser observado até o fim da temporada. Porém, o Barcelona pode acabar agindo por ele já em janeiro por conta da alta concorrência. Real Madrid e Chelsea seriam outros dois clubes também monitorando John Duran, que nessa temporada já soma 5 gols em apenas 7 partidas. Meus amigos, John Duran chamando atenção. Na última janela vários gigantes sondaram a sua situação, porém no final ele acabou continuando no Aston Villa. Acho difícil a equipe mantê-lo mais uma temporada quando acabar essa, né? Se ele continuar se destacando bastante. Barcelona, Real, Chelsea e outros clubes estão de olho. Na tua opinião, John Duran seria uma bela contratação para a equipe do Barcelona? Comenta aí, tá bom? Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem Mercado da Bola, tem vídeo de domingo, tá bom? Então fica ligado. Tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a